paz do Senhor Jesus, estamos de volta com o nosso podcast Semear no programa EBC em Foco. É muito bom ter você aqui comigo. Está aqui já comigo o nosso pastor Marcílio. Pai do Senhor, presbítero Tiago e a todos que nos assistem. Amém, glória a Deus. Estamos aqui, começando, mais um trimestre, o primeiro trimestre de 2025, diante de uma lição tão boa, que vai falar sobre em defesa da fé cristã. Está aqui essa lição. Se você ainda não adquiriu, corra, adquira a sua lição. E aqui tem conteúdo maravilhoso para a nossa vida. Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aí aqui tá as lições, eu vou falar de todas elas aqui rapidinho. Lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Somos cristãos, a encarnação do Verbo, Deus é triuno, Jesus é Deus, Filho é igual com o Pai, as naturezas humanas e divinas de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. A igreja tem uma natureza organizacional. E a última lição, perseverando na fé em Cristo. Pastor Marcílio, o que o senhor tem a falar sobre essa lição tão maravilhosa? Estamos começando, o presbítero Tiago e demais ouvintes, um trimestre maravilhoso, escrito pelo pastor Ezequias Soares, que é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ali em Jundiaí. O mesmo é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, pela USP, é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também autor de diversos livros, o Ministério Profético da Bíblia, Manual de Apologética, que é um assunto que nós vamos estudar agora, em defesa da nossa fé cristã. O pastor Ezequias Soares também escreveu a declaração de fé, como também a razão da nossa fé. Esse livro foi o tema de um dos trimestres nossos no ano de 2017. Assim cremos, assim viveremos, onde nós vamos ter agora, presbítero Tiago, um trimestre maravilhoso. E nesta lição número 1, vamos estudar quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Amém, glória a Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilha este canal para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Agora, como o pastor Marcílio já frisou aqui, a lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, é essa que a gente vai estudar, debater e conversar neste momento. Mas antes, vamos ler o texto áureo. Eu gostaria que o pastor Marcílio... Texto áureo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. A verdade prática diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 ao 31. Depois, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. E 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Você pode estar lendo aí na sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o vídeo. E agora a gente já vai para o nosso assunto da nossa lição. E antes de entrar no primeiro ponto da lição, nós temos que falar da palavra-chave, que é o que a gente vai estar conversando, que é sobre heresia. Pastor Marcílio. Pois bem, a própria introdução, presbítero Tiago, como também a verdade prática, já define esta palavra heresia, que são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, porque elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã. E também nós observamos dentro desta palavra, heresia, que lá em Tito, capítulo 3, versículo 10, ao homem herege
depois de uma e outra admoestação, nós precisamos evitar todos os hereges. Por quê? Justamente porque eles são práticas contrárias à doutrina da palavra de Deus. Pastor Marcílio, é bom a gente frisar também que heresia sempre existiu, né? Sim. Sempre existiu. São erros antigos, simplesmente agora com uma nova roupagem, Exatamente. com novas ideias, com novos conceitos, para que as pessoas possam estar caindo nessas farsas que existem. Mesmo na atualidade, as heresias, elas são presentes e elas ainda estão confrontando o cristianismo na atualidade. Então, como você leu aí as 13 lições que nós vamos estudar, nós como cristãos, né, fidedignos diante do Senhor, precisamos aprender, né, mais sobre esses temas e saber, né, qual é a diferença de heresias, diferenças de seita, né, na própria palavra haireses, que nós vamos ver lá no terceiro tópico, né, temos ela através deste livro aqui, Presbítero Tiago, e é muito bom, se você quiser adquirir, do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias. Muito bom. Ele diz aqui que heresia deriva da palavra grega hairese e significa escolha, seleção, preferência. Daí surgiu a palavra seita, efeito de semântica, né? Aí ele conclui também dizendo nesse parágrafo que depois do ponto de vista cristão, heresia é o ato de um indivíduo ou de um grupo afastar-se do ensino da palavra de Deus e adotar e divulgar suas próprias ideias ou as ideias de outras pessoas em matéria de religião. Em resumo, o que é heresia? É o abandono da verdade. Meu Deus. Então tá aí, irmãos. Você não pode perder, né, a escola bíblica cristã, porque tem muita coisa para a gente aprender. O objetivo dessa lição aqui é equipar a igreja para reconhecer e combater as heresias. Se você não aprende, você não tem condição, né, pastor Marcílio, de combater as heresias. Então, vai com tua família para a escola bíblica cristã para mergulhar nesses temas, nessas lições que tem muito para acrescentar para a nossa vida. Vamos lá agora para o primeiro ponto da nossa lição: as ameaças dos lobos vorazes. Os cuidados pastorais. Pastor Marcílio. Antes de adentrarmos às ameaças dos lobos vorazes, presbítero Tiago, no texto áureo há uma palavra, né, muito importante que todos nós, cristãos, precisamos nos atentar. Aqui diz o seguinte: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Então, a nossa batalha, ela é diária. Então, aqui está uma tarefa primordial da igreja na atualidade. É justamente, né, batalhar, lutar contra quem? Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui, nas ameaças dos lobos vorazes, né, que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo que nós acabamos de ler aqui, versículo 15, os falsos profetas estão aí. São lobos devoradores, vorazes. Então, aqui, nesse primeiro tópico, está o perigo no seio da igreja. Então, aqui foi Paulo, em sua terceira viagem missionária, né, mostrando aos anciãos, ali aos bispos, né, que eles teriam que ter cuidado em apacentar o rebanho de Deus, a igreja de Deus. E também a função primordial do pastor é alimentar, é guiar, é proteger o rebanho. Então, Paulo está aqui mostrando que, na sua viagem missionária, ele criou essa escola teológica, ou seja, para preparar os obreiros em Éfeso. Né? Na terceira viagem, ele esteve ali 3 meses ensinando ali na sinagoga, né? E por causa dessa resistência que havia entre os judaizantes, né, os judeus,
ele conseguiu um espaço ali na casa de um homem chamado Tirano, espécie de uma sala de conferência, onde Paulo deu continuidade ao curso de teologia e passou a lecionar ali em Éfeso por aproximadamente 2 anos aos irmãos ali. Só que Paulo não pôde ficar mais do que 3 anos em Éfeso ensinando. Então ele estava mostrando que os obreiros, né, precisavam ter esses cuidados pastorais, né? Saber exortar, saber e entender a exortação apostólica aos líderes ali da igreja, né? Visa também proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Por isso que evangelista Mateus aqui, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Por quê? Porque eles vêm a vocês com pele de ovelhas, como nós acabamos de ler aqui. Pastor Marcílio, e essa era a grande preocupação de Paulo. Justamente. Então, ele estava preocupado, porque Paulo ele já estava avançado em idade, e a preocupação dele aqui no segundo tópico, depois da minha partida, o que é que vai acontecer? Então, ele trouxe advertência, né, aos seus obreiros, que ele era líder ali naquela escola teológica, e aqui ele diz assim: essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja. Paulo, pelo Espírito Santo, ele já tinha esta visão espiritual, que mesmo depois da sua morte, iria adentrar na igreja falsos ensinadores, falsos doutores, falsos mestres, para distorcer a sã doutrina da palavra de Deus. Amém. Pastor Marcílio já falou do primeiro subponto e o segundo subponto também. E a origem dos falsos mestres, qual é a origem dos falsos mestres? Surge de dentro da própria igreja. Infelizmente. Eu digo isso. Infelizmente. Né? O maior inimigo do cristão, né, claro, são os próprios cristãos que deixam ser utilizados pelo inimigo das nossas almas. Pastor Marcílio, para encerrar esse primeiro ponto, eu quero ler em Mateus capítulo 7, versículo 15, que diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então a igreja tem que estar abalizada na palavra. Por quê? Só é através da palavra que a gente vai conhecer quem são os falsos profetas, quem são os falsos ensinadores. Aqui nós observamos também uma palavra do apóstolo Pedro, né, quando ele mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso no meio da igreja. Né? Depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas no Antigo Testamento, o apóstolo Pedro trouxe este pensamento. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos, né, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos ensinadores, enganadores, profetas, doutores, como haveriam de surgir com o passar do tempo, que era a preocupação do apóstolo Paulo no seio da igreja. Então, na verdade, eles já estavam presentes, né, no meio apostólico, no tempo do apóstolo Paulo e no tempo do apóstolo Pedro, os judaizantes e todos que se levantavam contra a sã doutrina da palavra de Deus. Agora o segundo ponto, pastor Marcílio, ele começa já com uma pergunta, né? O que é apologética? Aí aqui a gente já vai ver a definição, a defesa citada por Pedro e por que combater heresias. Olha, apologética é um termo muito importante que todo cristão, que é principalmente obreiro, precisa estar abalizado, né? A gente pode até dizer que é uma disciplina teológica, né, que vai buscar defender as doutrinas basilares do cristianismo da ameaça justamente das heresias e das seitas. É isso que aqui diz Pedro em sua segunda carta, né, em segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então é aqui, pela primeira vez, que vai aparecer esta palavra, né, heresia, aqui na segunda epístola do apóstolo Pedro. Nós vamos observar, presbítero Tiago e demais irmãos, que no terceiro tópico nós vamos adentrar na questão das seitas e das heresias. Então, essas heresias são erros doutrinários, conscientes ou também conhecidas como falsas doutrinas. E as seitas? Seitas são grupos religiosos, né, que afirmam que e também defendem todos os erros doutrinários. Então, eles apontam erros onde não existe. Na escolha do texto, presbítero Tiago e demais ouvintes, todo pregador, todo obreiro, né, que se preza, como também muitas irmãs que são pregadoras do evangelho também, tem que, ao escolher o texto, pedir orientação do Espírito Santo de Deus. Porque todos nós conhecemos que texto sem contexto é pretexto para heresia. Daqui a pouco, no terceiro tópico, nós vamos adentrar com mais profundidade, mostrando essas heresias e essas seitas. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nós temos o texto. Mas a gente tem que entender o contexto que está antes. Quando no versículo 13, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque Paulo sabia, no contexto, né, que ele sabia passar necessidades. Como diz aqui em outra versão, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Olha, qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, que tenha muito ou que tenha pouco. Aí sim, esse é o contexto. Aí Paulo diz, posso, diante de todas essas necessidades, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalece o cristão? Cristo Jesus. Então tá aí, pastor Marcílio, a necessidade da gente combater as heresias, que está aqui no terceiro subponto da lição. Por que combater a heresia? Para defender a nossa própria fé. 1 Timóteo 4,16. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para poder refutar falsas doutrinas. Sem o conhecimento da palavra de Deus, como eu já falei aqui, nós não temos condição nenhuma de refutar, de defender a nossa fé, a nossa doutrina. Também para ajudar os outros. Quando a gente conhece, a gente tem condição de ajudar os outros a responder argumentos, dúvidas, porque surgem muitas dúvidas. A cada um qual é a verdadeira razão da nossa fé. Nós temos que dar esse testemunho. E também, como o senhor já falou, quando a gente abre a palavra de Deus, a gente deve pedir para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente para aquele texto que a gente está lendo, para que as verdades possam ser esclarecidas, né, através do Espírito Santo de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz assim, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade da palavra de Deus são verdades absolutas, são verdades que de maneira nenhuma pode ser atingida. Quanto ao combate dessas heresias, sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina. Com que condição? Para quê? Essa doutrina serve? Porque doutrina, né, é ensino para admoestar, com a sã doutrina, que é o próprio ensino, para convencer os contradizentes. Quem são os contradizentes? Os hereges, né? Aqueles que defendem seitas, né, contrárias à sã doutrina da palavra de Deus. A esses, nós precisamos reprimir, né, esses falsos ensinadores. Então, tanto Pedro quanto o apóstolo Paulo, né, eles estavam preparados, ensinando os seus discípulos a seguir a sã doutrina. Quando a gente observa o cuidado de Paulo com Timóteo, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, se a gente adentrar nas cartas de Paulo a Timóteo, a gente vai observar verdadeiros aconselhamentos para crescimento espiritual e luta para vencer os nossos inimigos, né? Em defesa da nossa fé cristã.
Pastor Marcílio, e a gente tem que abrir um parênteses para dizer aqui que agora esse trabalho é nosso. Do jeito que o apóstolo Paulo teve esse cuidado de proteger a doutrina, agora somos nós que temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter essa responsabilidade de passar para as pessoas o que são heresias e o que é a verdade, a verdadeira verdade da palavra de Deus. O senhor tocou aí num assunto importantíssimo, que é a preocupação do apóstolo Paulo. Quando ele estava lá em Éfeso, né, quando ele, na sua terceira viagem missionária, ele foi direto, né, a encontrar ali um grupo de 12 discípulos incipientes que conheciam apenas o batismo de João. Está lá em Atos, capítulo 19. E ficou servindo na cidade durante 3 anos. Nessa mesma cidade em Éfeso, a vida do apóstolo Paulo estava correndo muito perigo. Isto é o que o pastor Ezequias Soares coloca aqui no livro de apoio, né? E por isso teve que deixar a cidade a partir da Macedônia. Quando ele retornava da Macedônia, convocou uma reunião. Olha aí, a preocupação de um verdadeiro líder, né? Como o apóstolo Paulo, ele estava preocupado, como você frisou muito bem, presbítero Tiago. Ele convocou uma reunião, né, com os líderes das igrejas ali, de Mileto. Ele mandou chamar os anciãos da igreja, né, que eram os presbíteros de Éfeso, pois tinha pressa. Ele queria chegar a tempo em Jerusalém para a festa de Pentecoste. Então, ele desejava se encontrar com os seus discípulos, agora líderes, que estavam liderando outras pessoas, né, da igreja, para transmitir um aviso solene contra os falsos doutrinadores e esclarecer sobre o perigo das heresias. Então, eis aí o cuidado, né, que o apóstolo Paulo tinha para com os seus líderes, né, que eram líderes também de outras pessoas. Então tá aí a nossa responsabilidade, né? Você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade, pastor Marcílio tem uma responsabilidade. Nós que falamos da palavra de Deus, nós que recebemos, né, de Cristo este evangelho, esta graça, através da sua misericórdia, nós temos esta responsabilidade de mostrar a verdade, de mostrar o caminho e de combater essas heresias. Por isso que o estudo da apologética é fundamental na vida de qualquer pessoa que serve a Deus, né? O estudo da defesa, é o estudo da resposta da fé que uma vez nos foi dada para mostrar Cristo Jesus ao mundo. Amém. Agora vamos falar do terceiro ponto. O que são heresias? O senhor até já deu uma pincelada, né, na palavra-chave. O que são heresias? Então, nós temos 2 pontos aqui: seitas e heresias. Então, heresias são erros doutrinários conscientes ou falsas doutrinas, enquanto que as seitas são grupos, né, que vão afirmar e defender erros doutrinários. Entre esses grupos de seita, nós temos judaizantes, nós temos também os grupos dos zelotes, nós temos grupo dos fariseus, dos saduceus e muitas outras heresias. Então, aqui, nesse livro Seitas e Heresias, o pastor Raimundo de Oliveira vai nos mostrar um compêndio de muitas seitas e heresias que se levantam no seio da igreja, né, para lutar contra a ortodoxia que nós precisamos defender, né? Entre elas, nós temos aqui várias que são ações, né, diabólicas. Nós temos aqui um grupo de seitas muito grande e extenso. Eu não vou citar o nome aqui, né, para não criar polêmicas, mas esse livro, quem puder ter acesso a ele, você vai ver aqui muitas seitas que estão na atualidade agindo e com muita força. Então aqui nós temos uma palavra chamada hairese, né, no Novo Testamento, grego, e esta palavra ela é traduzida como seita. E heresia, seita, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 17, como também hairese, né, heresia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que nos diz o seguinte: os sinceros
devem se manifestarem, ou seja, as heresias podem ser internas, causando divisão na igreja, como você colocou no tópico anterior. Ou seja, causando o quê? Dissensões. Então, Paulo está mostrando aqui que esse grupo de hereses estavam causando dissensões e divisões no seio da igreja. O capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é relacionado à Santa Ceia do Senhor. Né? Então, eles estavam fazendo secções, separando. Né? Então, tinham grupos que se alimentavam melhor e outros não. Então, Paulo diz, quem tem fome, coma em casa. Paulo estava direcionando justamente a essas pessoas que estavam sendo hereges dentro da igreja ali em Corinto. Então, o comentador aqui, o pastor Ezequiel Soares, juntamente com toda a equipe, ele diz, é verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do evangelho de Cristo e que se opunham ao evangelho. Então, essa palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas, não ortodoxas, né? Heterodoxas. O que são essas religiões heterodoxas? Que não está de acordo, né, com a sã doutrina da palavra de Deus. Então, são crenças inadequadas, que a gente pode dizer até que são crenças diferenciadas daquilo que nós aprendemos, ouvimos, né, e ensinamos. A Bíblia diz que o que desde o princípio ouviste permaneça em vós, se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, Deus permanecerá em nossas vidas, através de Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Este é o nosso objetivo. Só que o nosso objetivo principal aqui, nesse trimestre, é justamente mostrar esse referencial doutrinário da fé cristã, né? Levando o povo de Deus a saber o que são heresias. Então, essas religiões heterodoxas, que são crenças inadequadas, mais uma vez repito, diferentes, e são religiões que formam grupos religiosos para ir contra as verdades da palavra de Deus. Pastor Marcílio, temos que abrir um parênteses aqui, porque a gente vai ver aqui na lição heresias de perdição também. O senhor já falou o que é seita e heresias. E a gente tem que abrir um parênteses para dizer que muitas divisões, né, surgem no meio cristão. Estão surgindo muitos que querem inovar, e Paulo, ele sempre foi taxativo sobre isso. O que é verdade, doutrina não pode ser inovada. Aqui a gente tem que explicar, porque a gente não está falando aqui da questão de uso e costume, a gente não está falando aqui na questão de alguma coisa que se coloca dentro da igreja na organização. Não, a gente está falando em mudanças de doutrina. Mudou a doutrina, está errado, né? Já é heresia, já parte para heresia, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, quando o Paulo ele condena aqui divisões e inovações doutrinárias. Sejam anátemas, aquele que prega outro evangelho. Isso. Que não seja a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus. Gálatas, né? 1:8. Né? Isso mesmo. Diz assim, se alguém vos anunciar outro evangelho do que já recebeste, seja anátema. Bem colocado, pastor Marcílio. Amaldiçoado, né? Então são erros, né? Que heresias de perdição são erros que distorcem doutrinas centrais da fé, como a Trindade, não é? Como a salvação e também a natureza humana. Não há salvação fora de Cristo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque está surgindo aí muitas heresias, pessoas que dizem que a Bíblia tem que ser atualizada, não é? A gente vê aí muitos debates para mudar, né, conceitos estabelecidos na palavra de Deus. Então, nós, como cristãos, temos que ter cuidado, né, para que isso não nos afete e também não afete aqueles que são novos na fé. Onde a Bíblia coloca um ponto, presbítero Tiago, a gente tem que dar por fim. Não devemos continuar. Então, o que está escrito para o nosso ensino, para a nossa doutrina, para o nosso crescimento espiritual. Todas as pessoas que estão distorcendo, né, a sã doutrina da palavra de Deus são hereges,
São pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento, não nasceram verdadeiramente de novo, estão aí buscando aplausos, buscando plateia, né, com entretenimento. Então, observe, uma igreja, quando ela dá entretenimento ao seu público, pode ter certeza, o dia que ela deixar de dar entretenimento, o povo vai começar a sair dessa igreja. Por quê? Porque está acostumado com entretenimento e não com o verdadeiro e puro, genuíno ensino da palavra de Deus. A nossa batalha é pela fé que uma vez nos foi dada. Glória a Deus, recebemos, e essa é a nossa batalha, essa é a nossa missão de levar adiante esta palavra. E aqui, pastor Marcílio, eu quero deixar uma pergunta no ar, né? Eu anotei aqui. Estamos fazendo pela verdade o que os agentes da heresia fazem pela mentira? Tá aí, né? Essa pergunta para você refletir. Estamos fazendo. Conclusão muito positiva, né? Estamos levando a verdade em detrimento à mentira que está sendo levantada. Então, o pastor Ezequias Soares aqui... Eles estão trabalhando nisso, né, pastor? Justamente. Não param. Nessas falsas doutrinas, né? Ele finaliza aqui perguntando o que você fez aí, né? O que você perguntou aí. Muito bem. Estamos a fazer pela verdade o que esses hereges, esses falsos ensinadores, né? Esses coach, né? Que estão levando a palavra de Deus na brincadeira. A palavra de Deus ela é muito séria. A palavra de Deus ela é geradora, ela é transformadora. Não precisa, para você estar alimentado espiritualmente, de plateias, né, que estão sendo alimentadas de formas distorcidas do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos da razão da nossa fé. Assim como nós cremos, nós também temos que viver, né? Aquilo que pregamos, temos que viver. Então, aqui nós estamos diante de um assunto, presbítero Tiago, e demais que estão nos assistindo. Hoje é apenas um resumo, né? Fizemos aqui apenas um resumo daquilo que nós vamos estudar por mais 12 lições. Nós vamos defender aquilo que temos crido e que temos aprendido, defender a nossa fé, combater essas antigas heresias, e elas estão na atualidade, né, com uma nova roupagem, uma nova aparência, e eu tenho que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, como você falou aí. Pastor Marcílio, para encerrar esse terceiro ponto, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz aqui que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu finalizo, presbítero Tiago, aqui com Hebreus, capítulo 6, versículos 1 e 2, de uma forma bastante resumida, dizendo que eu e você, nós nunca devemos deixar de observar os fundamentos, rudimentos da fé cristã que nós recebemos dos nossos pais. Graças a Deus, chegamos mais um final, né, de uma lição tão boa, como o pastor falou. Na lição de número 2, nós estaremos estudando o assunto Somos Cristãos. Então, espero você. Obrigado pela tua presença. Obrigado por estar até agora com a gente aqui. Agradeço a vida do pastor Marcílio. Muito obrigado, pastor Marcílio. Eu que agradeço sempre, presbítero Tiago. Deus continue abençoando você, toda a sua família. Feliz ano novo para você, para sua esposa, seus filhos, né, e todos que fazem parte da sua família, em nome de Jesus. E também estendo, né, as felicitações de um ano de 2025 repleto de paz, saúde e muita felicidade no seio da tua família. Amém. Feliz ano novo para você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida, ao pastor Marcílio também. Amém. Amém, pastor? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos encerrar com uma oração. Pastor Marcílio. Pai querido, rendemos graças a Ti, Senhor, e Te louvamos por esta oportunidade de nos encontrarmos aqui, Senhor, no podcast Semear, no nosso programa EBC em Foco. Agradecemos por esta oportunidade onde estaremos aprendendo, Senhor, a defender os princípios que o Senhor nos concedeu. Em o nome de Jesus, defendendo a nossa fé, como firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê, nós vamos estar aqui. Se Deus assim nos permitir,
hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do querido Espírito Santo permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Amém.